364, de 23 de dezembro de 2016. Regulamento do Decreto 57.379, de 13 de outubro de 2016, que institui no Sistema Municipal de Ensino a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando os princípios que fundamentam a política paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ONU 2007, ratificada no Brasil com status de emenda constitucional por meio dos decretos 186/2008 e número 6.949/2009, que indicam que a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Que a educação especial é uma modalidade de ensino não substitutiva ao ensino regular, que perpassa todas as etapas e modalidades do Sistema Municipal de Ensino e será ofertada em consonância com a legislação vigente e com o documento e diretrizes desta Secretaria. Há necessidade de se estabelecer critérios que organizem o acesso e as garantias para a permanência dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. A oferta do atendimento educacional especializado, AEE, o Serviço de Educação Especial e o Serviço de Apoio a esta modalidade, a oferta de educação bilíngue e as ações para a eliminação de barreiras e promoção de acessibilidade. Resolve. Artigo 1º. A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva instituída pelo Decreto 57.379, de 13 de 10 de 2016, fica estabelecida nos termos do referido decreto e regulamentada na conformidade da presente portaria. 1. Acesso e permanência. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta portaria, serão considerados como público-alvo da educação especial os educandos e educandas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo único. O responsável pelo cadastramento dos educandos e educandas público-alvo da educação especial no Sistema EOL e no censo escolar deverá basear-se no anexo 1, parte integrante desta portaria, consultando o Cefai se necessário. Artigo 3º. Os educandos e educandas público-alvo da educação especial serão matriculados na classes comum e terão assegurada a oferta do atendimento educacional especializado AEE. Artigo 4º. O projeto político-pedagógico PPP de todas as unidades educacionais e espaços educativos da Rede Municipal de Ensino deverá considerar as mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades específicas dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial, assegurando a institucionalização da oferta do AEE nos diferentes tempos e espaços educativos. Parágrafo único. A descrição das mobilizações citadas no caput deste artigo está especificada no documento constante do anexo 2, parte integrante desta portaria. 2. Serviço de Educação Especial. Artigo 5º. Considerar-se-ão serviços de educação especial nos termos do artigo 7 do Decreto 57.379, de 13 de 10 de 2016, organizados de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e oferecido na Rede Municipal de Ensino. 1. Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, Cefai. 2. Sala de Recursos Multifuncionais, SRM. 3. Professores de Atendimento Educacional Especializado, PAEE. 4. Instituições conveniadas de educação especial. 5. Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs. Unidades Polo de Educação Bilingue. Artigo 6. O Cefais, composto por coordenadores,
PAAs e ATEs deverão funcionar em espaço adequado que comportem formação de educadores, produção de material, acervo de materiais e equipamentos específico, acervo bibliográfico, desenvolvimento de projetos, artigo 7. O Cefai, por meio de atuação de seu coordenador e pelo trabalho dos professores, de apoio e acompanhamento à inclusão PAAs, profissionais vinculados a este centro e que realizam apoio e acompanhamento pedagógico à comunidade educativa, terão como atribuições: 1. Analisar a demanda do território otimizando o uso do serviço da educação especial e dos recursos humanos disponíveis visando ampliar a oferta de AEE. 2. Implementar as diretrizes relativas às políticas de educação especial da SME, articular as ações intersetoriais e intersecretarias com vistas a fortalecer a rede de proteção social no âmbito de cada território. 3. Organizar, coordenar, acompanhar e avaliar ações de formação permanente aos educadores das unidades educacionais por meio de cursos, reuniões formativas, grupos de estudo, seminários e formação in loco, nos horários coletivos e em outros planejamentos pelas equipes gestoras. 4. Participar das discussões sobre as práticas educacionais desenvolvidas nas UEs em parceria com o coordenador pedagógico, os familiares e responsáveis e demais educadores envolvidos na construção de ações que garantam a aprendizagem, o desenvolvimento, a autonomia e a participação plena dos educandos e educandes. 5. Disponibilizar com recursos fornecidos pela SME DRE materiais às unidades educacionais, bem como orientá-las quanto à utilização dos recursos financeiro para a aquisição de materiais e o desenvolvimento de suas ações voltadas ao AEE. 6. Apoiar a institucionalização do AEE no projeto político-pedagógico das unidades educacionais. Realizar o AEE itinerante por meio da atuação colaborativa nos diferentes tempos e espaços educativos dentro do turno de aula dos educandos e educandas, colaborando com o professor regente de classe comum e demais educadores no desenvolvimento de estratégias e recursos pedagógicos e de acessibilidade. Orientar, acompanhar a elaboração, a execução do plano de AEE de forma articulada com os demais educadores da UE nas formas de contraturno e colaborativo nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto 57.379 de 2016 dos educandos e educandas de acordo com o anexo 3, parte integrante desta portaria. Acompanhar, avaliar e reorientar as ações desenvolvidas pelo professor de atendimento educacional especializado PAEE. Promover ações que fortaleçam o diálogo, a participação e orientem a comunidade escolar em relação aos direitos das pessoas com deficiência, bem como a importância do desenvolvimento dos familiares e responsáveis no acompanhamento da vida escolar. Estabelecer parceria com o supervisor escolar no acompanhamento, orientação e avaliação do trabalho desenvolvido nas instituições de educação especial conveniada ASME. Sistematizar e documentar as práticas pedagógicas do território produzindo dados e registro para contribuir na elaboração de políticas para a área no âmbito da ASME. Elaborar e manter atualizado o registro de acompanhamento aos UEs e demais ações desenvolvidas. Elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado de sua ação, divulgando e mantendo o registro e arquivos atualizados. Artigo 8º. Caberá à SME-DIEE, em parceria com os Cefais, oferecer formação continuada aos professores, inclusive em nível de especialização, pós-graduação para o trabalho nas classes comuns e com as atividades próprias do AEE. Artigo 9. As salas de recursos multifuncionais SRM são destinadas à oferta do atendimento educacional especializado no contraturno escolar, em caráter complementar ou suplementar para educandos e educandas público-alvo da educação especial, desde que identificada a necessidade desse serviço após avaliação pedagógica e estudo de caso. Artigo 10. As salas de recursos multifuncional SRMs serão instaladas no ato oficial do Secretário Municipal de Educação, de acordo com o artigo 9º do Decreto 57.379, 13 de 10 de 2016. Parágrafo 1º.
O AEE no contraturno ofertado na SRM de que trata o caput deste artigo poderá estender-se a educandos e educandas matriculados em outras UEs da RME, onde inexista tal atendimento. Parágrafo 2. O acervo inicial do mobiliário e recurso didático pedagógico, bem como os equipamentos tecnológicos e os de informática que comporão a SRM deverão ser adquiridos pelas UEs, DREs e SME. Artigo 11. Para instalação da SRM, constituir-se-ão expediente a ser enviado à SME composto dos seguintes documentos. 1. Parecer sobre a análise da demanda da UE e ou do território a ser atendida, elaborando pelo Cefai em parceria com a supervisão escolar. 2. Parecer do DIAF/DRE quanto aos aspectos de infraestrutura que assegurem o atendimento com posterior homologação do diretor regional de educação. Parágrafo único. A FME, Divisão de Educação Especial, DIEE, ratificará a solicitação e enviará o expediente para a publicação no DOC. Eliminação de barreiras e acessibilidade. Artigo 92. A Secretaria Municipal de Educação promoverá a acessibilidade arquitetônica, física e de comunicação e a eliminação de barreiras arquitetônicas nas comunicações e na formação e atitudinais, prevista nos artigos 24 e 25 do Decreto 57.379 de 2016, de acordo com as normas técnicas em vigor e por meio das disposições constantes nessa portaria. Parágrafo único. A FME/DRE/UE adquirirão recursos de tecnologia assistiva e imobiliária adaptados visando a eliminação de barreiras conforme especificado no caput deste artigo, visando o atendimento às necessidades específicas dos educandos e educandas conforme segue. Na DRE e na UE serão utilizados os recursos disponíveis de acordo com a legislação vigente. Na FME/DIE serão utilizados recursos de dotação específica. Artigo 93. O transporte escolar municipal gratuito vai e volta por meio de veículos adaptados deve ser assegurado ao serviço constante desta portaria, respeitado o previsto na legislação em vigor que trata esse assunto. Artigo 94. As informações sobre os recursos orçamentários específicos da educação especial alocado nas DREs deverão circular entre os interessados em tempo hábil, assegurando o desenvolvimento das ações especificadas nesta portaria. Disposições finais. Artigo 95. Artigo 95. Todos os educandos e educandas, público-alvo da educação especial, terão direito à certificação ao final do ensino fundamental, EJA e ensino médio. Parágrafo 1º. Poderão ser emitido relatório descritivo anexado ao histórico emitido pelas unidades educacionais, quando necessário. Parágrafo 2º. A certificação acompanhada do relatório não se caracteriza necessariamente como terminalidade específica prevista no artigo 100 da portaria SME número 5.941/13, pois permitirá que os educandos e educandas constituam seus estudos, podendo acessar a outras etapas, níveis e modalidades de acordo com suas escolhas e de seus familiares e com objetivos das políticas nacional e paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Artigo 96. As UEs, em parceria com o Cefai, atentarão para outras possibilidades de suplementar a formação dos educandos e educandas com altas habilidades ou superdotação, além do AEE, quando necessário, tais como participação dos educandos e educandas nos diversos projetos e atividades desenvolvidas na UE e estabelecimento de parceria no território na área da cultura, esporte e educação. Artigo 97. Excepcionalmente, para o ano de 2017, as UEs que já contarem com os profissionais designados na função de PAEE
como professor regente de classe bilingue nas unidades Polo de Educação Bilingue e professor de projeto especializado nas EMEBs e que organizaram nos termos da portaria até então em vigor poderão manter a mesma organização. Parágrafo 1º. No final de 2017, os referendos dos profissionais mencionados no caput deste artigo já atentarão aos critérios previstos nesta portaria. Parágrafo 2º. Para novas designações no decorrer do ano letivo, serão aplicados os critérios da presente portaria, inclusive em relação à jornada do professor. Artigo 98. O diretor das unidades educacionais, coordenadores gerais do CIEJA e gestores dos CELS deverão dar ciência expressa do contido na presente portaria a todos os integrantes das UEs. Artigo 99. Os casos omissos ou excepcionais deverão ser resolvidos pela Diretoria Regional de Educação, consultada, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 100. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2017. Anexo 1. Orientações quanto ao público-alvo da educação especial cadastrado no sistema EOL e acesso ao atendimento educacional especializado AEE. Educandos e educandas com deficiência, considerando o conceito presente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU 2007. Ratifica no Brasil com status de emenda constitucional por meio dos decretos 186 de 2008, 6949 de 2009, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Os educandos e educandas público-alvo da educação especial com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades barras ou superdotação devem ser cadastrados no sistema Escola Online EOL, informado no censo escolar de acordo com o indicado pelo MEC/INEP e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Deficiência física consiste na alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetaplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Deficiência auditiva, surdez classificada como surdez leve, moderada, consiste na perda bilateral, parcial ou total de 21 a 70 decibéis, oferecida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Surdez severa profunda consiste na perda auditiva acima de 71 decibéis, aferida por audiograma na frequência de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Deficiência visual consiste na perda total ou parcial de visão congênita ou adquirida, variando o nível ou a acuidade visual da seguinte forma: baixa visão, acuidade visual entre 0,3 e 0,5, no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores, cegueira, acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica,
ausência total de visão até a perda da percepção luminosa. Deficiência intelectual, caracterizar-se por alterações significativas tanto no desenvolvimento intelectual como na conduta adaptativa em pelo menos duas áreas de habilidades práticas sociais e conceituais, como comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho. Deficiência múltipla consiste na associação de duas ou mais deficiências, para além dos fins de cadastro no trabalho pedagógico. Deve-se considerar não apenas a somatória das deficiências, mas também o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais desses educandos e educandas. Surdo-cegueira. Trata-se de deficiência única, caracterizada pela deficiência auditiva e visual concomitante. Essa condição apresenta outras dificuldades, além daquelas causadas pela cegueira e pela surdez, se existissem isoladamente. Transtorno globais de desenvolvimento, TGD. Os educandos e educandas com transtorno global do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesse e atividade restrito, estereotipado e repetitivo. Inclui-se nesse grupo estudante com autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger e transtorno desintegrativo da infância. Autismo, prejuízo no desenvolvimento da interação social e da comunicação. Pode haver atraso na ou ausência do desenvolvimento da linguagem naqueles que a possuem. Pode haver uso estereotipado e repetitivo ou uma linguagem idiosincrática. Repertório restrito de interesses e atividades, interesse por rotinas e rituais não funcionais. Manifesta-se antes dos 3 anos de idade. Prejuízo no funcionamento ou atraso em pelo menos uma das 3 áreas: interação social, linguagem para comunicação social, jogos simbólicos ou imaginativos. Síndrome de Rett, transtorno de ordem neurológica e de caráter evolutivo, com início nos primeiros anos de vida. Desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente e posterior, desenvolvimento de movimentos estereotipados semelhantes a lavar ou torcer as mãos, diminuição dos interesses social após os primeiros anos de manifestação do quadro, embora possa haver desenvolvimento tardio. Prejuízo severo do desenvolvimento da linguagem expressiva ou receptiva. Primeiras manifestações após os primeiros 6 a 12 meses de vida. Prejuízo funcionais do desenvolvimento dos 6 meses aos primeiros anos de vida. Presença de crises convulsivas. Síndrome de Asperger. Prejuízo persistente na interação social. Desenvolvimento de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Tem início mais tardio do que o autismo, ou é percebido mais tarde, entre 3 e 5 anos. Atrasos motores ou falta de destreza motora podem ser percebidos antes dos 6 anos. Diferentemente do autismo, podem não existir atrasos clinicamente significativos no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, nas habilidades de autoajuda apropriadas à idade, no comportamento adaptativo, à exceção da interação social e na curiosidade pelo ambiente na infância. Transtorno desintegrativo da infância. Regressão, pronunciada em múltiplas áreas do funcionamento, caracterizada pela perda de função e capacidade anteriormente adquiridas pela criança, apresentada características sociais, comunicativas e comportamentais, também observadas no autismo em geral. Essa regressão tem início entre os
2 e os 10 anos de idade e acarreta alterações qualitativa na capacidade para relação social, jogos ou habilidades motora, linguagem, comunicação verbal e não verbal com comportamentos estereotipados e instabilidade emocional. Trata-se de um transtorno de frequência rara. Altas habilidades ou superdotação. Educandos e educandas com altas habilidades ou superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e arte, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Outras questões, orientações. ADNPM, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Para os educandos e educandas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, devem considerar que geralmente esse atraso não está necessariamente associado a alguma deficiência. Se houver deficiência, como a intelectual ou a física, o educando ou educanda deve ser cadastrado no sistema EOL e no censo escolar com a deficiência correspondente. TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Trata-se de outra denominação de transtorno global do desenvolvimento para informar ao censo escolar e cadastrar no sistema EOL os educandos e educandas com transtorno invasivo do desenvolvimento. É preciso categorizar entre as opções autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância. DIPAC, déficit no processamento auditivo central. Se o déficit gerar dificuldade de leitura, de escrita, trata-se de um transtorno funcional específico e, neste caso, não é público-alvo da educação especial, não é coletado pelo censo escolar e não deve ser cadastrado no sistema EOL. Déficit cognitivo e da independência, déficit intelectual ou transtorno misto do desenvolvimento. Deve ser avaliado se o educando ou a educanda apresentar deficiência intelectual ou deficiência física, e somente nesses casos devem ser cadastrados no sistema EOL e informado no censo escolar. Hidrocefalia ou microcefalia. Algumas vezes essas condições podem ocasionar deficiência intelectual, deficiência física ou múltipla. O educando ou educanda deve ser classificado no sistema EOL e no censo de acordo com a deficiência que apresentar. Se a hidrocefalia ou microcefalia não ocasionar deficiência, não devem ser classificados como educando ou educanda, público-alvo da educação especial no censo escolar e no sistema EOL. Síndromes diversas, tais como Down, Williams, Angelman, X-frágil e outras no censo escolar, deve ser registrado o tipo de deficiência e não a origem dela. Caso o educando ou educanda com alguma síndrome tenha algum tipo de deficiência física, intelectual, sensorial, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades / superdotação, cabe à escola registrar no sistema EOL e no censo escolar. Se não houver manifestação, não deve ser informado. Educandas e educandos que não se enquadram nos critérios acima não fazem parte do público-alvo da educação especial. Dessa forma, seus dados não são coletados no censo escolar como deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades / superdotação. Não devem ser cadastrados no sistema EOL. Em caso de dúvidas, o Cefai deve ser consultado. Para fins de cadastro no sistema EOL e informação no censo escolar, portanto, acesso ao AE,
Aos educandos e educandas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades / superdotação, não é necessária a apresentação de documentos clínicos comprobatórios. Laudo médico diagnosticado clínico de acordo com a nota técnica, número 4/2014. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversificada e Inclusão, SECAD-MEC. O AEE é caracterizado por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do plano do AEE, se for necessário, o professor de AEE pode se articular com profissionais da área da saúde, tomando seu laudo médico, neste caso, um documento anexo ao plano do AEE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas complementar quando a escola julgar necessário, o que não dispensa que o educando e educanda seja público-alvo da educação especial, seja declarado no censo escolar de acordo com suas especificidades. Compete aos profissionais responsáveis pelo AEE, em conjunto com a UE e a família, analisar cada uma das situações à luz da política paulista de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Atividades próprias do atendimento educacional especializado AEE. As atividades próprias do AEE, especificadas no artigo 22 da presente portaria, para atender à necessidade educacional específica do público-alvo da educação especial, devem ser atendidas como ensino do sistema Braille, definição e utilização de métodos e estratégia para que o educando ou a educanda se aproprie desse sistema tátil de leitura e escrita. Ensino do Soroban. O ensino do Soroban, calculadora mecânica manual, consiste na utilização de estratégia que possibilite ao educando ou educanda o desenvolvimento de habilidades mentais e de raciocínio lógico-matemático. Técnica de orientação e de mobilidade, ensino de técnicas e desenvolvimento de atividade para a orientação e a mobilidade, proporcionando o conhecimento dos diferentes espaços e ambientes para a locomoção do educando ou educanda, com segurança e autonomia, para estabelecer as referências necessárias ao ir e vir. Tais atividades devem considerar as condições físicas, intelectuais e sensoriais de cada educando ou educanda. Estratégias para autonomia e independência. Desenvolvimento de atividades realizadas ou não com apoio de recursos de tecnologia assistiva, visando a fruição pelos educandos e educandas de todos os bens sociais, culturais, recreativos, esportivos, entre outros, de todos os serviços e espaços disponíveis no ambiente escolar e na sociedade com autonomia, independência e segurança. Estratégia para o desenvolvimento de processos mentais, promoção de atividades que ampliem as estruturas cognitivas facilitadoras de aprendizagem nos mais diversos campos do conhecimento para o desenvolvimento da autonomia e da independência do educando ou educanda em face das diferentes situações no contexto escolar. Ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, desenvolvimento de estratégias pedagógicas para aquisição das estruturas gramáticas e dos aspectos linguísticos que caracterizam essa linguagem. Ensino de língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Desenvolvimento de atividade e de estratégias de ensino da língua portuguesa para educandos e educandas usuários de Libras, voltadas à observação e à análise da estrutura da língua, seu sistema, funcionamento e variação, tanto nos processos de leitura como produção de textos. Ensino do uso da comunicação alternativa e aumentativa, CAA. Realização de atividades que ampliem os canais de comunicação com o objetivo de atender às necessidades comunicativas de fala, leitura ou escrita dos educandos e educandas. Alguns exemplos de CAA são cartões de comunicação, pranchas de comunicação com símbolos, pranchas alfabéticas e de palavras vocalizadores, ou o próprio computador, quando utilizado como ferramenta de voz e comunicação. Ensino e do uso dos recursos da tecnologia assistiva, TA, incluindo a. Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos. Ensino das funcionalidades dos recursos ópticos e não ópticos e desenvolvimento de estratégias para a promoção da acessibilidade nas atividades de leitura e escrita. São exemplos de recursos ópticos, lupas, manuais ou de apoio, lentes específicas, bifocais, telescópio, entre outros, que possibilitam a ampliação da imagem.
São exemplos de recursos não ópticos: iluminação, plano, inclinado, contraste, ampliação de caracteres, cadernos de pauta ampliada, caneta de escrita grossa, lupa eletrônica, recursos de informática, entre outros que favorecem o funcionamento visual. B. O ensino da usabilidade e das funcionalidades da informática acessível, ensino das funcionalidades e da usabilidade da informática como recurso de acessibilidade à informação e à comunicação, promovendo a autonomia do educando ou educanda. São exemplo desses recursos leitores de tela e sintetizadores de voz, ponteiras de cabeça, teclados alternativos, acionadores, software para acessibilidade. Estratégias para enriquecimento curricular, organização de práticas pedagógicas exploratórias suplementares ao currículo comum que objetivam o aprofundamento e a expansão nas diversas áreas do conhecimento. Tais estratégias podem ser efetivadas por meio do desenvolvimento de habilidade de articulação do serviço realizado na escola, na comunidade e nas instituições de ensino superior, IES, da prática da pesquisa e do desenvolvimento de produto, da proposição e do desenvolvimento de projetos de trabalho, no âmbito da escola com temáticas diversificadas como artes, esportes, ciências e outras. Referências: Brasil da Educação, CESP, Censo Escolar de Educação Básica 2016, Caderno de Instruções. Data 23 de janeiro, assunto orientação quanto ao documento comprobatório dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação no censo escolar. BIAP Internacional, Bureau for Audiophonology, disponível em BIAP. Anexo 2. Mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades específicas dos educandos e educandas. Público-alvo da educação especial a serem prevista no projeto político pedagógico PPP. Compete à unidade educacional construir o projeto político pedagógico PPP, prevendo a oferta do atendimento educacional especializado AEE, recursos e equipamentos específicos e condições de acessibilidade, considerando a flexibilidade de sua organização em suas diferentes formas, conforme o plano de AEE de cada educando e educanda. 2. Considerar a necessidade de designação de PAEE para atender a demanda da unidade educacional ou quais os profissionais responsáveis pelo AEE que acompanharão a UE. 3. Solicitar a DRE/Cefai procedimento de instalação de sala de recurso multifuncional quando identificada a necessidade e as condições para o funcionamento e a instalação. 4. Registrar no sistema EOL e no censo escolar MEC/INEP a matrícula de educandos e educandas, público-alvo da educação especial nas classes comum e as matrículas no AEE. 5. Organizar tempos e espaços para a articulação pedagógica entre os professores que atuam no AEE e os professores das salas de aulas comum, a fim de promover as condições de participação e aprendizagem dos educandos e educandas. 6. Estabelecer parceria visando a construção de rede de apoio e colaboração com as demais unidades educacionais da rede Cefai, NAPA, Serviço Público de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos no território, instituições de ensino superiores, os centros de AEE e outros para promover a formação dos professores, o acesso a serviço e recurso de acessibilidade, a inclusão profissional dos educandos e educandas, a produção de materiais didáticos acessíveis e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas. O projeto político-pedagógico deve contemplar 1.
Referências legais político-pedagógica da educação especial na perspectiva da educação inclusiva que fundamenta a organização e oferta do AEE. 2. Relação dos professores responsáveis pelo AEE, carga horária de trabalho, formação específica, competências do professor e interface com o ensino regular. 3. Relação dos profissionais não docentes da unidade educacional que colaboram na atuação junto aos educadores, educandos e educandas com deficiência, carga horária e vínculo do trabalho, função exercida na unidade educacional, quais sejam equipes administrativas de alimentação, de limpeza, de apoio, bem como instrutor de Libras, intérprete e guia-intérprete de Libras, língua portuguesa, e outros que atuem principalmente nas atividades de alimentação, de higiene e de locomoção, que é o AVE. 4. Quando não houver sala de recursos multifuncionais instalada nas unidades, deve constar a indicação das salas de recursos multifuncionais de outras unidades educacionais ou de centros de atendimento educacional especializados do entorno, especificando suas condições de atendimento, ou ainda a indicação da forma colaborativa itinerante do atendimento educacional especializado, assegurando o atendimento ao educando ou educanda público-alvo da educação especial matriculado na UE. 5. Descrição da condição do grupo e da comunidade aos quais pertencem os educandos e educandas público-alvo da educação especial matriculados na unidade educacional e no atendimento educacional especializado. 6. Descrição da organização do AEE na unidade nas formas em que é ofertado, colaborativo, itinerante, contraturno, visando contemplar as diferentes necessidades dos educandos e educandas em relação a este atendimento. 7. Organização da prática pedagógica do AEE. 7.1. Plano de AEE. Identificação das barreiras encontradas das habilidades e necessidades educacionais específicas dos educandos e educandas. Planejamento das atividades a serem realizadas, avaliação do desenvolvimento e acompanhamento periodicamente e carga horária e outras informações da organização do atendimento. 7.2. Atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade prestados de forma complementar à formação dos educandos e educandas público-alvo da educação especial matriculados no ensino regular. 7.3. Articulação e interface entre os professores da sala de recursos multifuncionais e os demais professores das classes comuns de ensino regular. 7.4. Descrição do espaço físico da sala de recursos multifuncionais, mobiliários, equipamentos, materiais didático-pedagógicos e outros recursos específicos para o AEE, atendendo às condições de acessibilidade. 8. Descrição das condições de acessibilidade da unidade educacional. 8.1. A acessibilidade arquitetônica, banheiros e vias de acesso, sinalização táctil, sonoras e visual. 8.2. Acessibilidade pedagógica, livros e textos em formatos acessíveis e outros recursos de tecnologia assistiva, TA, disponibilizados na escola. 8.3. Acessibilidade nas comunicações e informações, tradutor e intérprete de Libras, guia-intérprete e outros recursos e serviços. 8.4. Acessibilidade no mobiliário, classe escolar, acessível, cadeira de rodas e outros. 8.5. Acessibilidade no transporte escolar. Veículo rebaixado para acesso aos usuários de cadeira de roda, de muletas, andadores e outros. 9. Descrição da rede de apoio no âmbito de atuação profissional da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o AEE, Atendimento Educacional Especializado. Anexo 4. Referencial para estudo de caso. Este documento é um referencial orientador para a realização do estudo de caso para encaminhamento dos educandos e educandas público-alvo da educação especial ao AEE. Deste modo, os educadores poderão utilizá-lo sem o objetivo de preencher pontualmente aos itens ou limitando-se ao contido no referencial. O estudo de caso servirá de instrumento para conhecer e descrever o contexto educacional no qual este inserido o educando e a educanda, potencialidades, habilidades, dificuldades, desejos, preferências, interação, entre outros. A. Informações referentes ao educando ou educanda, idade, série, escolaridade, deficiência, outros. B.
Informações coletadas sobre o educando ou educanda, por exemplo, potencialidades. Interações com colegas, com educadores e demais servidores da UE. Preferências, amigos, objetivos, atividades, alimentos, entre outros. O que não gosta ou demonstra não gostar. Como expressa sua necessidade, desejos e interesses. Como é sua comunicação receptiva e expressiva. Como compreende as informações e de que maneira se expressa. Conta com quais apoios, material, equipamentos, informáticas, acessível, intérprete ou outros apoios. Como os apoios disponíveis atendem à necessidade do educando ou da educanda. Outras informações. C. Informações coletadas sobre a escola. Como o educando ou educanda participa das atividades e interage em todos os tempos e espaços da escola. Das atividades desenvolvidas com a turma, quais são realizadas com facilidade e quais ainda não são realizadas ou realizadas com dificuldade ou necessidade de apoio. Quais as necessidades específicas do educando ou da educanda decorrente dos impedimentos da deficiência? Quais as barreiras impostas pelo ambiente escolar? Tipo de atendimento educacional e ou clínico que o educando ou a educanda já recebe e quais os profissionais envolvidos? O que os educadores relatam sobre interesses e expectativas do educando ou da educanda em relação à sua formação escolar? Informações sobre o educando ou a educanda em relação aos aspectos sociais, afetivo, cognitivo, motor, familiar e outros. A avaliação do professor de sala de aula comum sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem do educando ou da educanda. Informações gerais apontadas pelo professor da sala comum com sugestões sobre os apoios e estratégias para que os educandos ou a educanda atinja os objetivos educacionais. Expectativa dos educadores em relação aos educandos ou às educandas. Principais habilidades e potencialidades relatadas pelos educadores. Motivos gerais que os professores e coordenadores pedagógicos indicam sobre a necessidade do AEE para o educando ou a educanda. Como e quem avaliou, orientou sobre os recursos já utilizados. Envolvimento afetivo social da turma com os educandos ou a educanda. Informações da escola, equipe gestora docente e de apoio, colegas de turma sobre seu desenvolvimento e aprendizagem. Outras informações. D. Informações coletadas sobre a família ou responsáveis. Apontamentos da família ou responsáveis sobre a vida escolar do educando ou da educanda. Como é o envolvimento das famílias ou responsáveis com a escola. Participação em reuniões, eventos, entre outras atividades da unidade escolar. O que a família ou responsáveis conhece sobre os direitos dos educandos ou da educanda quanto à educação e como se manifestam sobre a garantia de seus direitos. Habilidades, necessidades e dificuldades identificadas pela família ou responsáveis na vida pessoal e escolar do educando ou da educanda. Expectativa da família ou responsáveis em relação ao desenvolvimento e escolarização do educando ou da educanda. Outras informações. Referência. Ropoli, Edilene Aparecida, Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar, a Escola Comum Inclusiva, Edilene Aparecida Ropoli, Brasília, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Especial, Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2010. Coleção Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar.